Boa tarde, Brasil! Boa semana para todos, viu? Que todos tenham uma semana assim abençoada, maravilhosa, com paz, alegria, saúde principalmente, né? Começando o programa como sempre, gente. Eu sempre falo, quando a gente começa o programa, eu deixo liberado o telefone para vocês. Não é pra gente ficar tricotando, não. Mas se você tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, é só chamar no WhatsApp que a gente vai responder, os convidados vão responder a sua pergunta, tá? Deixo liberado para vocês aí o 964450532. Mas antes de falar dos convidados, corta pra mesa, corta pra mesa. Olha que mesa deliciosa, que mesa linda, gente. Olha que mesa colorida, adorei. Tudo muito lindo. Ibrahim Abiad, vou olhar essa mesa já, que ele vai falar pra gente. Olha só, Dr. Maciel Menoir Meiaque, otorrinolaringologista. Vamos falar de lavagem nasal diária. É uma medida preventiva, tá? Essencial para quem sofre com doenças respiratórias. Tem o jeitinho certo, todo mundo eu sei que tem um pouco de agonia, meio de medinho de fazer, mas ele vai ensinar a dar a técnica direitinho, tá? Eu sei que é fantástico, viu, gente? Olha só, artesanato, o cantinho do artesanato, né? Aquele cantinho que a gente adora, né? O artesanato movimenta muita coisa nesse país, né, gente? Ajudou e ajuda várias famílias, principalmente quando nessa pandemia aqui, o que salvou as famílias, viu, gente? Vou dizer para vocês, hein? E a Selma Oliveira Silva vai ensinar você a fazer um lindo porta-controle, tá? Só que a partir de materiais recicláveis, controle remoto. Muito legal, muito legal. Eu já convido assim, deixa um bloquinho com a caneta aí, ou o telefone, né? Que você tira uma foto na hora das dicas de como fazer e o material também. Doutora Patrícia Evangelista, advogada na área previdenciária, uma das melhores desse país, vai falar sobre revisão da vida toda 2023. Quem tem, o que tem, como será os direitos? Vamos esclarecer tudo na área previdenciária? Já manda pergunta agora, que eu sei quando a doutora Patrícia começa a responder na área previdenciária, que é muito difícil para a gente ficar entendendo as leis, as mudanças, aí todo mundo questiona e, né, já está acabando o programa. Então, por favor, tendo dúvidas agora no seu INSS, aposentadoria, desaposentação, reajuste, tudo, envie agora a sua pergunta. E Turmalina, uma das representantes dos Magos do Tarô, vai estar aqui hoje fazendo o horóscopo da semana. É isso mesmo. Então, vem comigo, vamos começar esse programa? Bora lá, Ibrahim. Tudo bom? Lá, tudo bem? Bem-vindo, viu? Tudo Boa bem? tarde, Boa tarde. Tá? Seja bem-vindo. Obrigado. Ibrahim Abiad. É assim? Abiad. Abiad. Isso. Abiad é gerência operacional do Big Boss Rodízio. Gente, uma mesa muito fofa essa mesa. Tá simplesmente... E gostosa. Não é? Mas lindo, olha só que Legal. delícia, que criativo, hein? Vou falar um pouquinho, olha. Assumiu a gerência da empresa há 5 anos, tá? Isso. E nesse período criaram o conceito de rodízio de mini hambúrgueres, tá? Todos os sabores salgados e doces que atualmente servem no rodízio. Queria que você falasse um pouquinho mais pra gente. Vamos lá. É um rodízio de mini hambúrguer, né? Nós temos várias opções entre salgados e doces. Quantas, hein? Olha, no tradicional nós temos 2 tipos de rodízio. Temos o tradicional e o premium. No tradicional nós temos em torno de 35 opções, mais as entradas, que é a cebola, o onion rings, a batata com cheddar e bacon. E temos o premium, que chega a 65 opções, mas na verdade 65? Assim, é ilimitado, porque você pode montar o seu lanche, a gente faz para você do jeito que você quiser, então a gente costuma dizer que é ilimitado. Adoro. Bem Muito criativo, bom. né? É. Faz assim, nós vamos mostrar, os meninos vão mostrar as imagens e você descreve para quem tem em casa conhecer. Tá bom. Ali, Vamos lá. esses variados aí. Claro. Ali, aquela imagem, o que é? Aqui são vários mini hambúrgueres salgados, nós temos aqui as opções de hot dog, então nós temos aqui algumas opções salgadas, nós temos os lanches temáticos, que são férias pelo mundo, que são com toques de cada país. Então nós temos a kafta, que é do Líbano, nós temos o de chimichurri, que é da Argentina, nós temos o empanado, que é a parmegiana, que representa a Itália, e assim por diante. Nós temos também na linha premium os que levam... Esses são os prêmios? São. Aqui estão os prêmios, que são os artesanais. Todos eles, aliás, são artesanais. Eles levam ingredientes diferenciados. E aquele são ali que muito mostrou mais agora, esse elaborados. aqui? Qual? A nova imagem é essa lá. Aí são os doces. Aí são os hambúrgueres doces. Hambúrguer doce? Isso. Então nós temos aqui o Banoffee, nós temos o Romeu e Julieta, nós temos o Prestígio, o Brigadeiro, Floresta Negra. Todos eles. Hein? Muito interessante. O pão, ele é levemente adocicado para não comprometer muito o sabor do recheio, mas ele é muito bom. Interessante. Muito. Primeira vez que eu vejo, tem um lindo também. Temos mais lá. E aí nós temos aqui batatas. o onion rings, que são as entradas do rodízio tradicional. Ao lado a batata com cheddar e bacon, também é o campeão, perfeito.
Temos a batatinha Smile, ali nós estamos com a outra bandeja de lanches. Também salgados, complementando aquilo que eu já falei. Ali, a batatinha Isso, tá a ali. batatinha Smile. E ao lado os nuggets de frango. Adorei tudo isso para festa, é um sonho. É um sonho. Vocês fazem para festas também? Não, a gente faz Ai, como para não faz? retirada. Mas- Ainda não. É porque é muito complexo para você fazer delivery, né? Eles são muito elaborados, o frescor, é Por muito isso importante. mesmo. Tem que montar e lá levar, assim, aquela estrutura e montar Você uma montar festa. todo mundo. Quem sabe? Não Pode é? ser, é uma boa opção. É tão lindo, tão diferente. É bem Os pães, por exemplo, são fabricação própria. Então, nós é que fabricamos os nossos pães. E onde fica? No Tatuapé, nós temos uma unidade, na rua Serra de Jureia, Esse aqui é o Insta? 215. Isso. Ó, Big Boss Rodízio. E temos em Moema, Moema, na rua onde? Diogo Jacome, 489. Aí é Vila Nova Conceição. Bem próximo, ali bem na divisa. Ah, você tá do lado da Águas Praia... Não, para cima da Hélio Pellegrino. Da Hélio. Da Hélio Pellegrino, isso. Então já tá do lado de Moema. Isso. Que delícia. Aparece. Funciona quais os dias? Todos os dias. Nós iniciamos de segunda a quinta-feira, das 15 às 23 horas, às sextas, das 15 à 1 da manhã, sábado, do meio-dia à 1 da manhã, e aos domingos, a partir das 14 horas até às 22. Meu Deus, que delícia, que coisa boa. Muito E bom. tem mais vale muito a opções pena. lá? Tem N opções, muito mais. E como eu te disse, você tem a opção de monte o seu. Aí é infinito. Monta vegano, monta natural. Nós temos o vegetariano, Sim? nós temos de salmão, temos o de toscana. Muito legal. E essas bebidas aqui? Essas são as nossas sodas italianas, Sodas bem italianas. coloridas. Isso. São sodas gaseificadas com produtos da Monan, que a gente trabalha, né? Com produtos da Monan, que são importados, são muito boas também. Eu amei. Você quer deixar mais alguma mensagem? Convida para o endereço aí. Então, como disse, tinha um endereço no Instagram. A gente espera vê-los, na verdade, né? tá aqui, ó. Na rua... Big Boss. Isso, na Big Boss. Então, nós temos Diogo na rua Jacome, Diogo Jacome 489. 489 e na Serra de Jureia 215, Tatuapé. Obrigada. Obrigado Volta mais você. vezes? Volto, sim. Ah, Obrigado pelo menos uma pelo vez por convite. mês. É lindo, adorei. Vamos voltar com novidades. Viu? Gratidão. Tá bom? Fica comigo, gente. Eu vou falar para vocês, como sempre, começando a semana, e eu vou pedir aquela ajuda de sempre para o Hospital Frei Galvão. O Hospital Frei Galvão, gente, existe há mais de 80 anos e está sofrendo muito, desde a pandemia, né, com essa crise financeira que o país atravessa. E o hospital corre o risco de fechar até algumas alas. Então, é muito complicado, porque o hospital, sempre que eu falo, é filantrópico, não tem ajuda nem do governo, nem do Estado. Então, é o povo ajudando o povo, como sempre. Um hospital para estar mais de 80 anos, gente. Olha, faz tratamento de oncologia, hemodiálise, tá? É maternidade, é um hospital completo. Vou mostrar para vocês, é no Vale do Paraíba. Sei que tem pessoas vindo em tratamento de hemodiálise de lá para fazer em Guarulhos. É muito sofrimento, gente. Não importa o valor de sua doação, pode ser R$1, pode ser 5, pode ser 10, 500, 1000. O que você puder ajudar, que não vai te fazer falta, vai mudar com certeza a vida dessas pessoas, desses pacientes que estão esperando. Olha só. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu e, atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com 7 andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde,
com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida, para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. E é muita gente precisando da nossa ajuda, né? Então, eu sempre falo para vocês, façam um Pix, doe, gente. Doe para causas assim importantes, tá? Pessoas que estão precisando nesse momento é muito difícil. Só quem tem pessoas aí fazendo hemodiálise sabe a dificuldade que é a locomoção, a pessoa sair, principalmente para ir para outra cidade fazer o tratamento. Então, por favor, doe um Pix, não importa o valor. Vamos falar agora aqui com Marcel Menomeiak. Bem-vindo, tudo bom? Tudo certo, né? Bom ter você aqui, viu? Muito obrigado. E falar de um assunto que nesse período, então, é extremamente importante. Na verdade, o ano todo, né? Mas quando a gente chega nessas datas, assim, nesses períodos que o tempo está frio, seco demais, a gente fica pensando, né? Ele é otorrinolaringologista da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, viu? Pós-doutorado da Faculdade de Medicina da USP, doutorado em Massachusetts, olha só, nos Estados Unidos. Lavagem nasal diária é a medida preventiva essencial para quem sofre com doenças respiratórias, gente. Eu sei que todo mundo tem dúvida como fazer, às vezes tem um pouco de meio agonia assim, mas é extremamente importante, né, doutor? Pois é, a lavagem nasal a gente costuma dizer que é até uma medida de higiene, né? Ainda mais nessa época do ano, com a quantidade de vírus circulando, criançada indo na escola, todo mundo encatarrado, né? Fazer uma lavagem nasal na hora que chega em casa pode ajudar a prevenir muitos problemas, né? E como que é o certo? Eu sei que hoje tem vários aparelhinhos que facilitam a vida, né? Uhum. Pois é. É que todo mundo tem meio um pouco de agonia, né, de fazer errado. Né? Não, é verdade, mas assim, com a popularização das redes sociais, né, ficou até meio na moda fazer a lavagem nasal e postar o filhinho, ou mesmo você fazendo a lavagem nasal com alto volume, que de certa forma é uma novidade aqui pra gente no Brasil, né? O que, por um lado, é ótimo, porque de fato é uma alternativa muito boa, mas também tem problemas, principalmente se feito de uma maneira incorreta. Então, por isso que é muito importante consultar o otorrino, entender direitinho como é que faz essa lavagem, né? Eu costumo dizer que a melhor forma de fazer lavagem nasal é aquela que funciona para você, né? Mas tem algumas situações que você fazer com alto volume, né? Com as garrafinhas. O que é alto volume? Basicamente é dessa forma que a gente vê no vídeo que o líquido, o soro, né? Ele entra por um lado e sai pelo outro. Diferente do spray nasal, do conta-gota, que é ótimo também, ajuda por uma série de situações, para umidificar, só que ele não tem aquela capacidade de remover mecanicamente aquele excesso de secreção e atingir determinadas áreas dos seios da face, né? Que é onde a gente tem as chamadas sinusites, entendeu? E o que ele ajuda em termos do quesito? Na sinusite, o que mais? Na verdade, a lavagem nasal de alto volume ela pode ser utilizada para uma série de situações diferentes, né? Mas especialmente na sinusite, num pós-operatório, por exemplo, da pessoa que fez uma cirurgia do nariz e que tem muita crosta no nariz, a gente sempre passa. Mas mesmo nos quadros gripais e mesmo na lavagem nasal do dia a dia, é possível você fazer a lavagem nasal com alto volume sem ter problema nenhum, né? Sem ter repercussão nenhuma. Não tem medicação nenhuma, né? Ela é soro fisiológico, né? É um soro fisiológico. E você trouxe aqui algumas embalagens, né? Pois é, aqui é para a gente fazer esse paralelo da lavagem nasal, né? E uma alternativa que é muito comum da gente ver é a lavagem nasal com a seringa, né? Que principalmente para as crianças que têm um volume menor do que nessas situações, né? Que também funciona bem quando ela é feita da forma correta, mas qual que é a grande mensagem que tem que ser passada e qual que é a grande diferença dessas alternativas para a seringa? A lavagem nasal, quando ela é feita com alto volume, o intuito é que seja alto volume e baixa pressão, tá? O que isso significa? Não pode apertar muito forte, porque se a gente aperta muito forte, lá no fundo do nosso nariz tem uma comunicaçãozinha entre a parte de trás do nariz com a orelha. E se a gente faz com muita força, o líquido sobe e isso pode causar otites, pode causar uma infecção do ouvido, como uma consequência de uma lavagem nasal que não tem problema nenhum, né? Tem que, então, passar por uma consulta para ver, aprender o certo. Idealmente, sim, né? Assim, agora já bateu mais a insegurança, né? Tem que saber a medida certa. Eu acho que a grande questão é, se está doendo, está fazendo errado, né? Não é para fazer de uma forma errada. Mas e para fazer no filho? Esse é o problema, né? Pois é. Tem que ser mais suave. Para o filho, principalmente, ela é sempre bom passar, né? No otorrino para fazer um exame físico e saber quais são as indicações corretas, né? Mas o que eu estava dizendo em comparação à seringa e os frascos, é que com a seringa é muito mais difícil de controlar a pressão.
E com as crianças, às vezes, verdade. elas... Você pode errar a mão, você aperta tem primeiro de uma criança que vez. às vezes não colabora tanto, ela fica... E mesmo o pai, às vezes, fica ansioso para resolver logo e aperta muito forte e acaba causando um problema maior do que a própria solução, que seria a lavagem nasal, né? Então... E esses 3 modelinhos aqui que você então, trouxe? Essas são algumas alternativas de lavagem nasal com alto volume. Essa daqui que tem um volume menor, né? Idealmente é para criança, então ela tem o orifício também é um pouquinho menor e então ele controla um pouco mais a pressão e também com um volume menor. Essa garrafinha maior já é para adulto, também dá para fazer com criança, então tem muita gente que utiliza para criança e tá tudo bem. E essa última, que é a Lota, que é uma alternativa que vem da medicina ayurvédica, na verdade, né? Então já é utilizada há muito tempo, que parece essa lâmpada do Aladim e ela independe da pessoa apertar. Então você coloca ela no nariz e só de você virar de um lado para o outro, ela automaticamente, esse volume, ela entra por um lado e sai pelo outro. Ou seja, impede aquela situação da pessoa apertar muito forte de causar otite. Sério? É só segurar e virar? É só você vira assim e pela gravidade, o volume da garrafinha, ela já entra por um lado e sai pelo outro do nariz. A pessoa que não tolera muito, por exemplo, a lavagem nasal com a garrafinha ou com a seringa, é uma ótima alternativa de uma tentativa. E pode para criança também essa? Pode para criança também, pode para criança. Acho que tem um videozinho que vai mostrar e explicar para você que está em casa aí, gente, como que é o jeito certinho para fazer, olha só. Repara nesse... Eu consigo ir falando junto? Pode falar. Repara nesse caso, como essa mãe, por exemplo, ela está apertando a seringa muito forte. Né? Esse foi um dos vídeos que mais se popularizou, esse primeiro dessa criancinha chinesa, né? Que saía essa secreção zona do nariz, né? Mas é uma forma que está sendo... A pressão está muito forte, né? Se a gente aperta muito rápido a seringa ou mesmo a garrafa, isso pode causar o problema. Então, o ideal, se a gente fizer bem devagarzinho e com um volume grande, naturalmente essa secreção toda já vai sair do nariz da criança. Não precisa fazer com força. Então, acho que se for para tirar uma mensagem de tudo que eu estou falando aqui a respeito da lavagem nasal, é alto volume e baixa pressão, não aperta muito forte. E aí, em relação à técnica, né, o que a gente fala, vai na frente da pia ou mesmo no box do banheiro, porque é um volume grande, né, inclina um pouquinho o tronco para frente para o nariz ficar em cima da pia, conecta a garrafinha no orifício do nariz para ter certeza que ela está bem vedada, né? Abre a boca, tem gente que gosta de falar um A comprido ou um pá, 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 porque a gente fazendo algum som, a gente fecha o palato, né? Que é essa estrutura que fica lá no fundo da nossa boca para evitar que esse líquido vá para a boca. E aí, com muita delicadeza, com muita gentileza, né? Principalmente nas crianças, tenta apertar, começa apertando só com 2 dedos, porque a gente não faz tanta força. Depois que for pegando o jeito, aí já pode fazer com a mão cheia mesmo. E não precisa fazer tudo de uma vez. Vai colocando aos pouquinhos, aperta, né? Para as crianças também, uma outra dica que eu acho muito legal é capacitar a criança, dar autonomia para a criança, né? Conforme ela for vendo vídeo de outras crianças fazendo, ela já vai tendo a sensação de como que é, ela mesma já pode fazer sozinha. E quando ela faz nela mesma, ela está sentindo. Se ela sente dor, ela para sozinha, né? Se começa... Vai no tempo dela, porque né? se vai naquela coisa de fazer na marra, é que vai dar problema, né? Então, acho que convencendo e... Vai ensinando, né? Exato, exatamente. Tem os 5 passos também, né? Você mandou 5 passos, vamos ver? Pois é, que são 5 passos que é exatamente isso que eu estou falando, né? Assim, de coisas de como a gente evitar de ter problemas, né? Tem algumas variações, né? Então, essa questão do A, do pá, 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 tem gente que só fala para ficar com a boca aberta, tem alguns médicos que orientam virar a cabeça um pouquinho para o lado para fazer a lavagem nasal. Eu acho que todas essas funcionam. Eu acho que a única coisa que tem que evitar a todo custo é a questão do apertar muito forte. Isso pode dar problema, isso pode causar otite. E mais uma vez também, assim, lembrar também de consultar, né, o pediatra, o otorrino dessa pessoa, porque tem algumas situações que não é legal fazer a lavagem nasal com muito volume. Se já fez alguma cirurgia prévia, ou se a pessoa tem algum tipo de alteração anatômica, né, pode ser que no seu caso a lavagem nasal de alto volume não seja mais adequada, mas é a exceção da exceção. Na grande maioria das vezes, ela pode ser feita de forma muito segura. Doutor Marcelo, quantas vezes por dia, se a pessoa está naquele período que está muito resfriado, congestionado,
tudo inflamado, né? Pois é, isso é uma questão que a gente tem que diferenciar o dia a dia, né? E da pessoa doente, para as duas, né? a pessoa que está, então... Principalmente na pessoa que está gripada ou com uma rinite alérgica, lavagem nasal de forma geral, a gente costuma falar livre demanda. Sempre que der, faz uma lavagem. Claro que para fazer a lavagem nasal de preparar na garrafinha ou na lota, acaba não sendo tão prático assim, né? Então, o que eu falo em geral, tenta fazer pelo menos 2 vezes por dia, uma vez de manhã e a hora que volta, ou antes de dormir, e ao longo do dia anda com um spray no bolso para ir fazendo a lavagem nasal. Mas assim, se te causa alívio, se você tem essa oportunidade de fazer ao longo do dia e se te faz bem, pode fazer mais vezes, não tem problema, é soro fisiológico. Obrigada. Imagina, eu E que vai agradeço. aliviando, né? Vai deixando tudo limpinho, né? Pois é isso mesmo. Vai tratando. Obrigada, doutor. Rede social, como nós encontramos você? Eu tenho um Instagram, né? DR Marcel Menon. Ah lá, Aí o meu consultório é pertinho da lanchonete do Big Boss que estava aqui, né? Que legal. Onde fica? É aqui na Vila Nova Conceição, na Afonso Brás, 525. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom ter você aqui. Até logo. Gratidão. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não saindo daí, porque tem muito mais para você aqui no Tarde Top.